Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 30/9, aula de língua portuguesa. Estaremos fazendo correção das atividades das páginas 23 e 25 da apostila. Na verdade, faremos uma revisão das relações de significado, que funcionam para a gente como os elementos de coesão textual. Nós vimos na última aula que nós usamos como elementos de coesão os pronomes, as palavras sinônimas, as hipônimas, hiperônimas, que são palavras que funcionam ali dando liga, vamos dizer assim, aos elementos da oração, substituindo partes da oração que estavam repetidas. Vimos ontem também a função do adjunto adnominal, que funciona para a gente como aquela parte da oração, aqueles elementos que nós inserimos na oração, para dar uma característica, para definir melhor os substantivos. Vimos que esses adjuntos adnominais são, na verdade, os adjetivos, as locuções adjetivas. E nós vamos lembrar também do texto que nós estamos estudando, que é o texto entrevista. Então, na aula de ontem, além dos elementos de coesão e do adjunto adnominal, eu comentei com vocês ainda da importância da gente estar lembrando dos adjetivos e das locuções adjetivas. Por quê? Os adjetivos, eles funcionam para a gente como elementos, né, de adjunto adnominal, ou elementos que formam aí para a gente os adjuntos adnominais. Então, só lembrando essa frase aqui, eu trabalhei ontem com vocês, mas vou retomar aqui. Aquela menina bonita não gosta de fotos. E aí nós dividimos o sujeito e o predicado. Aquela menina bonita não gosta de fotos, porque a primeira parte, aquela menina bonita, é o nosso sujeito. A segunda parte da oração, não gosta de fotos, é o predicado. Dentro do sujeito, aquela menina bonita, qual é o nosso elemento mais importante, o nosso núcleo? Menina. Menina é um substantivo. Então, se eu dissesse, menina não gosta de fotos, vocês até entendem, mas fica vago, fica faltando uma informação sobre menina. Quem é a menina, qual menina, como é a menina. Então, o que nós fizemos? Nós inserimos ali informações do tipo, aquela menina bonita. Não é só uma menina, mas é aquela menina. E, além de tudo, a menina é bonita. Então, o que eu fiz aqui? Eu inseri um pronome, porque nós já estudamos e sabemos que aquela é um pronome demonstrativo, e inseri bonita, que é um adjetivo. Então, eu inseri, acrescentei informações especificando, determinando quem é a menina. Essas duas palavrinhas aqui, aquela e bonita, funcionam para a gente como adjuntos adnominais. Na segunda oração, eu tenho a minha vizinha adora músicas de criança. Separando, sujeito, a minha vizinha, predicado, adora músicas de criança. E aí eu tenho dentro do sujeito a palavra que funciona como núcleo, que é vizinha. Se eu dissesse vizinha adora músicas de crianças, na verdade, vizinha adora músicas, vamos dizer assim, que são os elementos importantes, vocês entenderiam, mas ficaria vago. Então, o que eu fiz? Acrescentei, determinei, especifiquei. Não é só uma vizinha, é a minha vizinha. Então, eu acrescentei o a, que é um artigo, acrescentei o minha, que é um adjetivo. E ainda caracterizei a palavra música, que está lá no final. Não é uma música qualquer, mas uma música de criança. Que eu poderia dizer que músicas de criança podem ser substituídas por músicas infantis. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Então, observem que as palavras vizinha e música são substantivos e nós acrescentamos informações a esses substantivos. Não é uma vizinha qualquer, é a minha. Não é uma música qualquer, são músicas de crianças. Portanto, essas palavrinhas funcionam para a gente como adjuntos adnominais. Então, partindo disso aí, lá na página 23 da apostila, nós temos aí uma revisão primeiro sobre o tipo de texto, que é a entrevista jornalística, e logo depois sobre os adjuntos adnominais. Então, vamos acompanhar aqui a explicação. O gabarito já está aí, a resposta está aí, mas eu vou explicar as questões para vocês. Organize as ideias. Então, é uma forma da gente resumir e colocar aí no papel tudo aquilo que nós já estamos estudando.
Sobre o gênero entrevista jornalística, indique o que se pede. A entrevista jornalística é o último tipo de texto que nós estudamos. Nós começamos ali identificando as partes da entrevista, qual é o objetivo da entrevista, a linguagem usada na entrevista, e analisamos um texto em que é feita uma entrevista com o Kailash Satyarthi, que é aquele indiano que luta, até hoje para pôr fim à escravidão infantil, ao trabalho escravo infantil. Então, vamos lá. Letra A. As partes de uma entrevista são... Quando nós analisamos um texto, nós vemos ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando nós analisamos um texto entrevista, as partes se modificam um pouquinho. Então, eu tenho título, que é a identificação do que será tratado na entrevista, a linha fina, que é opcional, que seria para a gente uma espécie de informação que aparece logo abaixo do título, e ela pode aparecer ou não. O texto de apresentação, em que você vai explicar quem é a pessoa entrevistada, quando foi feita a entrevista, quem realizou, qual foi o objetivo. E como a entrevista, ela não é um texto que você vai argumentar, discutir, que você precisa apresentar uma solução, a composição dela é feita por perguntas por parte do entrevistador e respostas do entrevistado. Então, nós vamos lembrar que a entrevista é composta por blocos de perguntas e respostas. Então, as partes de uma entrevista são título, linha fina, e é interessante destacar que é opcional, o texto de apresentação, perguntas e respostas. Os envolvidos desempenham papéis fixos, ou seja, as pessoas que estão ali envolvidas na entrevista. Nós temos o entrevistador, que é a pessoa que conduz a entrevista, que determina sobre o que se fala e faz as perguntas. É o entrevistador quem vai direcionar, comandar, controlar a entrevista. É ele também quem organiza a entrevista anteriormente, pensando em quais são as perguntas que serão feitas, qual é o assunto que será tratado. E o entrevistado, que é a pessoa que fornece as respostas. Ou seja, ela vai responder a todos aqueles questionamentos que o entrevistador irá fazer. São formas de diferenciar as perguntas das respostas. Quando analisamos a entrevista, nós vimos que a entrevista se dividiu em blocos, e aqueles blocos possuíam uma pergunta e uma resposta. E nós tínhamos identificado a pergunta, que é feita pelo entrevistador, sempre com o nome ali, quem fez. Vamos supor, lá na entrevista do Kailash Satyarthi, quem fez foi a revista Dinheiro. Então, aparecia Dinheiro, a pergunta, Satyarthi, a resposta. Então, como nós vamos diferenciar pergunta e resposta? Indicando o nome do entrevistador e do entrevistado, usando letras em negrito, em itálico, fontes diferentes, desde que fique bem claro para a gente onde está a pergunta e onde está a resposta. Então, retomando, destacando o nome do entrevistador e do entrevistado por meio de letras maiúsculas, em negrito, em itálico, fontes diferentes. Certinho? Ok? Até aqui a revisão de gênero jornalístico, gênero entrevista jornalística. Posso continuar? Tudo ok? Beleza, então. Você estudou o termo da oração chamado adjunto adnominal. Nós acabamos de comentar ali. Assinale as características do adjunto adnominal. Então, vamos lá. Acompanha o substantivo. Por quê? Porque a função do adjunto adnominal é caracterizar, é definir, é determinar o substantivo. Então, está certo. Acompanha verbos? Não. Se ele acompanha o substantivo, ele não vai acompanhar verbos. A função do adjunto adnominal é acompanhar o substantivo. Concorda com o termo que ele acompanha em gênero e número? Verdade. Vamos só retomar um pouquinho aqui a explicação que eu fiz anteriormente para a gente observar. Menina é o nosso núcleo. Como eu acrescentei aquela está no feminino singular, porque menina está no feminino singular. Se fosse meninas, eu teria que colocar aquelas meninas bonitas, tudo concordando. Então, é verdade, o adjunto adnominal ele concorda com o termo que ele acompanha em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural.
Pode fazer parte do sujeito ou do complemento verbal. É verdade. Vou retomar aqui um pouquinho para a gente observar. Ó. Na segunda oração, a minha vizinha adora música de criança. Observem que a minha, que é o nosso adjunto adnominal, está dentro do sujeito, enquanto a expressão de criança está lá dentro do predicado. E adora música. Então, música de que tipo? De criança. Então, de criança completa o nome música. Portanto, é um complemento nominal, é verdade. Então, pode estar dentro da parte do sujeito ou do complemento nominal, verbal, perdão, ou do complemento verbal. Qual é o complemento verbal para a gente, pessoal? Complemento verbal é aquela parte da oração que completa o verbo. Nós já estudamos. Podem funcionar como objetos diretos, objetos indiretos, outras classificações como essa, o adjunto adnominal. Então, completa ali para a gente, acompanha ali para a gente o chamado complemento verbal. Está dentro da parte também do predicado. Resumindo, é como se eu dissesse, o adjunto adnominal pode aparecer dentro do sujeito e dentro do predicado. Só faz parte do predicado da oração? Não, nós já identificamos isso na oração que analisamos, que o adjunto adnominal ele pode aparecer tanto no sujeito quanto no predicado. Pode ser posicionado antes ou depois do termo a que se liga. Em alguns casos, altera até a posição, modificando o sentido do termo. É verdade, ó. Na primeira oração, o nosso determinante, o nosso substantivo é menina. E eu tenho um adjunto adnominal antes, aquela, e eu tenho um depois. Bonita. Eu poderia dizer também aquela bonita menina. Ele está chamando a atenção para o fato de que eu poderia colocar a informação antes também. Então, aquela bonita menina é um pouquinho diferente do que estamos acostumados, habitual, mas é uma construção correta. Então, é possível sim. Amplie as informações do termo a que se liga. Essa é a função do adjunto adnominal. Intensificar, ampliar, definir, determinar. Então, nós assinalamos aí 5 afirmações corretas sobre o adjunto adnominal. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, dando continuação, nós temos lá na página 25 uma análise de um texto que é uma entrevista. A entrevista, que eu não estarei lendo com vocês, nós vamos só comentar, ela é, na verdade, um bate-papo com uma dupla de desenhistas, Beto Pimentel e o CHC, que é para a gente o José Luiz Pessoa, né? O Luiz Pessoa, desculpa, Luiz Cartoon, né? Que ele é chamado de Luiz Cartoon. A entrevista ela foi feita ali com o título de Bate-Papo Animado com uma dupla de desenhistas. Observem que o título já nos deixa a impressão de que será algo bem informal, uma conversa, é um bate-papo. Logo abaixo nós temos a linha fina, né? Qual a diferença entre cartoons, tirinhas e HQs? O que é preciso para criar histórias em quadrinhos? Nessa entrevista você encontra a resposta. Essa é a nossa linha fina. E logo depois nós temos aquilo que nós chamamos ali de texto de apresentação, né? Falando quem é o Beto Pimentel e quem é o Luiz Pessoa, também conhecido como Luiz Cartoon. A entrevista foi feita pela Ciência Hoje das Crianças, que é o nome da revista, mas quero que vocês observem comigo lá na página 24, que quem fez a entrevista está lá na notinha de rodapé, logo abaixo do texto. Foi a Kátia Abreu. Então, a Kátia Abreu é a funcionária, né, a representante dessa revista aí, que é a revista Ciência Hoje das Crianças. Não, das crianças, tá certo. Ciências Hoje das Crianças. Então, a Kátia Abreu está representando a revista Ciência Hoje. E a entrevista toda vai girar em torno da discussão sobre tirinhas, HQs, ilustração, como funciona a vida de um desenhista, qual a ideia que eles têm em mente quando vão ilustrar. São perguntas e respostas com o objetivo de satisfazer a curiosidade do público e, ao mesmo tempo, incentivar crianças, adolescentes e jovens a estarem desenvolvendo o hábito de ler tirinhas, HQs e se interessarem também pela parte de desenho. Então, vamos lá. Identifique os elementos fundamentais da entrevista, entrevistador e entrevistado. Então, quem são os entrevistados? O Beto Pimentel e o Luiz Pessoa, também conhecido como Luiz Cartoon. São os dois entrevistados aí.
A entrevista foi realizada por Kátia Abreu, já identifiquei com vocês lá no finalzinho. Mas as perguntas não são identificadas com seu nome. Por que isso apareceu? Né? Por que isso acontece? Apresente uma hipótese. A Kátia Abreu, ela faz as perguntas representando a revista em que será publicada, a revista onde ela trabalha, né? O nome da revista em que a contratou. Então, ela faz as perguntas representando a revista que irá publicar a entrevista. Qual é o título da entrevista? Bem fácil essa, né? Bate-papo animado com uma dupla de desenhistas. A entrevista é identificada como um bate-papo. O que o uso dessa palavra revela sobre o nível de formalidade da entrevista. E fica bem claro para a gente que se é um bate-papo, será uma conversa, uma entrevista informal, bem descontraída, em que as pessoas poderão demonstrar uma certa intimidade, né, uma certa despreocupação, vamos dizer assim, com as normas gramaticais. Entretanto, vale destacar que ser informal não significa ser desrespeitoso, né? Se a pessoa é mais velha ali, a Kátia tem que ter um respeito para se referir, para se dirigir ao Beto Pimentel e ao Luiz Pessoa. Mas fica livre o uso das marcas de oralidade, o uso ali talvez de expressões coloquiais, de gírias, para que o texto fique assim, bem gostoso de ser lido, bem informal, possa conectar os leitores. Observe o sintagma. Uma dupla de desenhistas. Qual é o seu núcleo? Uma dupla de desenhistas é para a gente o sujeito. Qual é o núcleo, a palavra mais importante aí? Dupla. Porque eu diria dupla de quê? De desenhistas, de amigos. Pode ser uma dupla, duas duplas, algumas duplas. Então, dupla é para a gente a palavra mais importante. A expressão desenhista, ela não é dispensável para a compreensão do texto. Por quê? Se eu dissesse para vocês, então, dupla chegou. Tá, mas dupla de quê? Então, observem que quando eu inseri aí a palavra, né, a expressão de desenhistas, eu intensifiquei e especifiquei a palavra dupla. Então, ela não pode ser retirada, ela é importante para a compreensão. Ah, mas a gente não consegue entender? Entende de forma confusa, mas a compreensão exata de qual é a dupla, que tipo de dupla estamos fazendo referência, isso aí vocês não conseguem entender. Então, ela não é dispensável para a compreensão. Por quê? Porque ela especifica o substantivo duplo. Funciona para a gente aí como adjunto adnominal. Elementos especificadores, intensificadores do substantivo. Ok, pessoal? Até aqui, ok? Dúvidas? Ok, então, dando continuidade, posso passar? Alguém ainda está conferindo? Tudo ok? Ok? Ok. Vamos lá, então. A questão 5. Nós temos a letra C ainda, né? Que eu acabei já até respondi para vocês aqui, que ela é indispensável porque funciona como adjunta de nominal. Até respondi já, né? Então, a letra C é adjunta de nominal. A questão 5 é uma questão pessoal. Então, eu vou explicar, mas vai ficar livre para vocês estarem escrevendo e respondendo. Muitas vezes, uma entrevista recebe como título uma das falas do entrevistado. Nós vimos isso na entrevista com o Kailash Satyarthi, que foi retirado lá do meio da entrevista uma fala, uma afirmação dele, considerada reveladora daquilo que ele é ou do que ele pensa. Releia o texto e selecione uma frase dita por um dos entrevistados que, em sua opinião, poderia ser um título adequado para a entrevista. Então, vocês poderiam identificar lá dentro do texto alguma informação ou alguma afirmação que os entrevistados deram e que, portanto, vocês acharam como importante. Por exemplo, o Luiz Cartoon faz uma afirmação lá na primeira parte que ele diz assim: se a gente considerar como texto a ideia contida no roteiro, acho que é verdade. E aí ele está falando exatamente dos quadrinhos. Nos quadrinhos, até as letras do texto podem ter significado. E a partir daí, toda a entrevista poderia girar, poderia ser coordenada. Então, vocês podem identificar lá dentro do texto uma fala ou do Luiz Cartoon ou do Beto Pimentel que vocês consideram afirmações importantes e relevantes. E considerar aí como
o título da entrevista. Nessa entrevista, há uma linha fina, que eu já li com vocês, que está logo abaixo do título em azul, né? Qual a diferença entre cartoons? Essa aí é a linha fina. Que função ela exerce no texto? A função da linha fina é revelar a temática da entrevista, é dizer sobre o que a entrevista vai falar. Essa é a função da linha fina. A entrevista é escrita em linguagem coloquial. Transcreva um trecho que comprove essa afirmação. A gente já poderia citar lá no título, né? Quando ele diz bate-papo. E aí nós temos no decorrer do texto várias palavrinhas que são usadas em linguagem formal. A gente, vocês, tomou gosto, que são expressões usadas no nível coloquial, que demonstram para a gente que a entrevista foi bem informal, que houve, na verdade, uma conversa, um bate-papo, e não uma entrevista séria. E partindo desse princípio, a segunda pergunta ela já dá continuidade a isso que nós estamos discutindo. O que justifica, então, o fato da linguagem do texto ser coloquial? Mesmo ela sendo divulgada numa modalidade escrita, sendo publicada numa revista. Observem que a entrevista ela foi feita para a revista Ciência Hoje das Crianças. Os entrevistados são 2 cartunistas, desenhistas, que trabalham com tirinhas, com HQs. Então, a pergunta é, por que foi importante, que foi destacado a linguagem coloquial? Porque o público-alvo é formado por crianças. E vale destacar ainda que os entrevistados são artistas. Então, eles tiveram ali liberdade para falarem, se comunicarem, expressarem da forma como eles acharem melhor. Então, nós temos o fato de que a entrevista foi feita para crianças, é direcionada para um público infantil, e o fato dos entrevistados serem artistas e terem ali total liberdade de expressão. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Até aqui tudo tranquilo? Ok? Então, nós vamos passar para o caderno de atividades que eu pedi para vocês deixarem aberto, para a gente poder estar entendendo que eu vou começar a explicação dos advérbios. Então, só lembrando, nós estamos fechando aqui, né, a revisão de adjetivos, locução adjetiva, adjunto adnominal e o texto entrevista. Estamos passando já para um novo conteúdo que é o advérbio. Com relação a adjetivo e adjunto adnominal, alguma perguntinha, alguma dúvida? Não? Depois, se vocês quiserem, eu posso estar enviando esse slide aqui para vocês estarem copiando no caderno, para estarem acompanhando depois qual o exemplo de adjunto adnominal, tá? Então, vamos lá para o caderno de atividades, página 20. Advérbio. Ok? Vamos lá. Vou fazer a explicação e depois eu selecionei 2 questões da apostila que nós estaremos fazendo juntos, tá? Mas acompanhe aí comigo. O advérbio, ele é uma classe de palavras que tem a função de modificar o sentido de outras palavras. Quais palavras? O adjetivo, o verbo e o advérbio. Vamos retomar um pouquinho quando nós vimos adjetivo. O que o adjetivo fazia? Ele atribuía ao substantivo uma característica, uma ideia para modificar o substantivo. Não é só uma menina, é uma menina bonita, é uma menina inteligente, então eu modifiquei o substantivo atribuindo ali um adjetivo. O advérbio, ele funciona com esse propósito também, com essa ideia também. Ele vai modificar o sentido de palavrinhas como verbo, adjetivo e advérbio. Antes de pegar esses exemplos aqui, vamos lá com um exemplo bem simples. Esther chegou. Observe que eu tenho todas as informações ali. Esther, que é o meu sujeito, e chegou, que é o meu verbo, e funciona como predicado. Esther chegou. Acabou, vocês entenderam. Mas eu quero modificar o fato dela chegar. Não quero só mostrar que ela chegou. Eu quero inserir informações ali. Então, eu posso dizer, Esther chegou cansada. Observem que eu não só disse que ela chegou. Eu acrescentei ao verbo chegou uma informação.
Ou seja, o modo como Esther chegou. Ela chegou de que modo? Cansada. Esther chegou assustada. Então, ela não só chegou, mas ela chegou de que modo? Assustada. Então, observem que eu acrescentei ao verbo chegou 2 informações. Esther chegou tarde. Ela não só chegou, como o momento, o tempo, era à noite, então era tarde. Esther é estudiosa. E aí eu peguei o adjetivo estudiosa e não só disse que a Esther é estudiosa, mas eu quero intensificar, eu quero acrescentar ao estudiosa, que é o nosso adjetivo, informações. Então, Esther é muito estudiosa. Observem o que eu fiz. No primeiro exemplo, eu peguei o verbo chegar e acrescentei informações. Esther chegou cansada, Esther chegou assustada, Esther chegou tarde. Então, eu acrescentei informações ao verbo chegou, modificando o sentido da oração. Ah, mas não modificou o sentido. Modificou sim. Porque quando eu digo que Esther chegou e que Esther chegou cansada, eu quero afirmar que além dela chegar, ela teve um modo de chegar, cansada. Ela teve um momento de chegar, tarde. Então, eu modifiquei porque eu acrescentei informações. Significa que a modificação aí transformou a segunda oração numa oração mais completa, com mais informações. Quando eu digo que Esther não só é estudiosa, como é muito estudiosa, eu também modifiquei a oração. Além de eu dizer como ela é, eu intensifiquei. Ela não é uma estudiosa qualquer. Quando eu digo assim, Carla é estudiosa, mas Esther é muito estudiosa. Qual a diferença das orações? A Carla estuda, mas a Esther estuda muito mais. A Esther é muito mais estudiosa do que a Carla. Então, você modifica o sentido, intensificando. Nesse segundo exemplo, nessa segunda oração, eu intensifiquei o adjetivo estudioso. Então, essas palavrinhas que aparecem aí, modificando, intensificando, funcionam para a gente como advérbios. Então, eu tenho no primeiro exemplo, os cavalos pastavam muito. Qual é o meu verbo? Pastavam. Se eu dissesse os cavalos pastavam, vocês entenderam a oração. Mas eu quero acrescentar modificando. Eles não só pastavam, como pastavam muito. Então, esse muito aí é para a gente um advérbio. E ele está intensificando sobre o verbo pastar. Antes de eu continuar, esse slide, o slide seguinte, eu estarei enviando para vocês assim que a aula terminar, tá? Então, não precisam ficar se preocupando em copiar agora, não. Que eu envio assim que a aula terminar para vocês anotarem no caderninho de vocês. Até porque lá na página 20 da apostila não está especificadinho aí, não tem o quadrinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, não precisa se preocupar em copiar, não. Então, retomando aqui, os cavalos pastavam. Então, eles não só pastavam, mas pastavam muito. Eu intensifiquei o verbo. Esse muito funciona para a gente como advérbio. A garota é muito inteligente. Ela não só é inteligente, como ela é muito inteligente. Então, eu intensifiquei o adjetivo inteligente. E na terceira oração, os cavalos pastavam muito calmamente. Observem que eu poderia parar em os cavalos pastavam. Aí eu acrescentei calmamente, que já é um advérbio. Quero acrescentar mais um advérbio, muito calmamente. Ao invés de eu dizer que a Esther chegou, eu digo que a Esther chegou muito tarde. Eu acrescentei 2 advérbios. Então, eu tenho um advérbio incidindo, modificando o sentido de outro advérbio. Por isso que a gente diz que o advérbio ele vai modificar o sentido de um verbo, como aconteceu na primeira oração, muito, intensificando a palavra pastavam. Modifica o sentido de um adjetivo, como muito, que modifica o sentido da palavra inteligente. E na terceira, muito, que modifica o sentido da palavra calmamente, que já é um advérbio. Então, vamos observar que o advérbio é uma informação extra, é uma informação a mais, que é acrescentado para modificar o sentido de uma oração, acrescentando ali informações a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Lembrando ainda que quando nós identificamos o advérbio, nós percebemos que a modificação ela acontece de forma a indicar um tempo, um lugar, uma intensidade. Por exemplo,
A garota é inteligente. A garota é muito inteligente. Esse muito é um advérbio de intensidade, porque intensificou para a gente o sentido da palavra inteligente. Carla chegou. Carla chegou tarde. Então, tarde é o meu advérbio que determinou a ideia de tempo. Carla entrou. Carla entrou aqui. Aqui identificou para mim o quê? O lugar. A menina chegou. A menina chegou calmamente. Calmamente identificou o modo. Então, quando nós identificamos o advérbio, além de nós observarmos que ele está incidindo, modificando o sentido do verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, nós temos que identificar também a circunstância. Então, antes da gente começar a analisar as circunstâncias, ok até aqui, conseguiram identificar o que é o advérbio? Alguma perguntinha? Ficou claro para todo mundo? Se alguém tiver dúvida e não quiser falar, coloca no privado para eu poder ler. Precisa repetir ou está ok para todo mundo? Só a Esté deu um ok até agora. E a Arley? Ok para todo mundo? Isabela, Letícia? Yasmin? Ok, muito bom então. Vou dar continuidade. Então, partindo do princípio que eu já identifiquei, ok, Letícia, obrigada, que eu já identifiquei o meu advérbio, nós vamos identificar a classificação do advérbio. Então, eu trouxe um quadrinho aqui para a gente poder observar. Ó. Deixa eu colocar no cantinho aqui. Classificação dos advérbios. Então, nós temos advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo e de tempo. 5 tipos de advérbios. Advérbio de afirmação. Quais são as palavrinhas que funcionam como advérbio de afirmação? Sim, certamente, efetivamente, realmente. Eu poderia dizer, eu irei à festa. Eu irei certamente. Eu irei realmente. Eu irei sim. Então, quando eu afirmei, eu fiz uso de palavrinhas como certamente, realmente, sim, que funcionam para mim como advérbios de afirmação. Ao mesmo tempo, não apareceu aqui o advérbio de negação, né? Mas eu acrescento depois e mando para vocês. As palavrinhas como nunca, jamais, não. Você irá? Não, eu não irei. Nunca irei com você. Jamais irei com você. Então, essas palavrinhas funcionam para a gente como advérbios de negação. Eu acrescento depois e envio para vocês, tá? Então, os advérbios podem ser de afirmação, quando utilizam palavras para afirmar alguma coisa. De negação, quando nós utilizamos palavrinhas como não, nunca, jamais, para negar alguma coisa. Advérbios de dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, nós nunca usamos, mas existe. Talvez, quiçá eu irei. Talvez eu irei, quem sabe eu irei. Porventura, possivelmente, é essa a ideia do quiçá. Advérbios de intensidade, que nós acabamos de ver ali, né? Bastante, bem, demais, mais ou menos, pouco, muito, quando, quão. Advérbios de lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto. Observem que são vários, eu só estou citando aqui para vocês lembrarem. Ah, mas eu tenho que decorar tudo? Não, quando você olhar a oração, você vai identificar qual é o advérbio. Então, se você identificou cá, é só você pensar, cá dá a ideia de quê? Lugar. Se você identificou talvez, talvez dá a ideia de dúvida. Você não precisa decorar. Eu só coloquei aqui exemplos para vocês saberem que palavrinhas funcionam como advérbio de lugar. Então, nós temos outros advérbios de afirmação, de lugar, sim. Outras palavras podem funcionar como advérbios. O que nós precisamos é analisar ali o contexto. Em uma frase, nós podemos ter 2, 3, 4 advérbios. Eu posso dizer, por exemplo, Ana entrou atrasada aqui e agora. Observem, Ana entrou como? Atrasada, advérbio de modo. Aqui, advérbio de lugar. Agora, advérbio de tempo. Ok? Não importa a quantidade de advérbios que você vai colocar na oração. Ok, Esther? Advérbio de modo. Que palavrinhas funcionam como advérbio de modo? Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior.
quase todos aqueles que são terminados em mente. Rapidamente, assustadamente, aqueles advérbios que dão para a gente a ideia ali de modo, que aparecem com mente, funcionam como advérbios ali de modo. Nós usamos advérbios o tempo todo, isso é verdade. O tempo todo a gente nem se dá conta de que são advérbios. Advérbios de tempo, agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, e vai embora. Por que a Estel observou ali para a gente que nós usamos advérbios o tempo todo? Porque quando nós damos informações, nós ou afirmamos ou negamos. Identificamos sempre um lugar, um tempo e um modo. E algumas vezes nós intensificamos e a gente nem percebe que estamos utilizando. Ok? Ok, Bernardo. Então, pessoal, essas palavrinhas que funcionam para a gente aí, intensificando, adjetivo, verbo ou advérbio, funcionam como advérbios. Né? O advérbio pode intensificar o próprio advérbio. Ok, até aqui? Dúvidas? Perguntinhas? Então, eu vou pedir para vocês passarem a página aí do caderno de atividades de vocês, lá para a página 22. Lá na página 22, a questão 9. Acompanham comigo. Página 22, a questão 9. Diz assim, ó. Escreva o advérbio equivalente a cada locução adverbial. O que é a locução adverbial? É aquela expressão formada por duas ou mais palavrinhas com valor de advérbio. Ao invés de eu dizer certamente, eu digo com certeza. Com possibilidade, eu digo possivelmente. Então, dão para a gente também a ideia de advérbio. São expressões que nos dão a ideia de advérbio. Então, se vocês acompanharem comigo, eu tenho assim, por certo. Eu vou substituir por certamente. É isso que nós estaremos fazendo. Então, podem ir registrando aí, tá? Nós vamos substituir as locuções adverbiais por advérbios. E nesse caso aqui, todas irão terminar com mente. Então, por certo, certamente. Com calma, calmamente. Em geral, geralmente. Eu tô falando, pessoal, porque é bem tranquilo, tá? Vocês podem ir fazendo aí. Com cuidado, cuidadosamente. Às pressas, apressadamente. De imediato, imediatamente. E às claras, claramente. Nesse caso, todos os advérbios formados foram advérbios de modo. Então, vocês puxem uma setinha aí e coloquem advérbios de modo. Ok? Eu vou repetir, hein? Por certo, certamente. Com calma, calmamente. Em geral, geralmente. Com cuidado, cuidadosamente. Às pressas, apressadamente. De imediato, imediatamente. E às claras, claramente. Ok? Repetir alguma ou ok? Ok. Beleza. Então, passa para a página 23 aí, o exercício 15. Nós fizemos o 9 da 22 e agora nós vamos fazer o 15 da 23. Acompanham comigo aí. Quais circunstâncias as expressões destacadas indicam, de lugar, tempo ou modo? O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. A expressão no trajeto dá para a gente a ideia de lugar. Ok. 1. Alfabetizada sob vistas grossas da madrasta. 3. Dá a ideia de modo como ela foi alfabetizada. Em tempos de livros incendiados, ela os furta. 2, dando ideia de tempo. Então, nós temos 1, 3, 2. E observem que essas expressões nos deram também a ideia de advérbio. Eu retomarei essa questão quando eu for fazer a correção. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta?
Ok, aguardem só um momentinho que eu vou encerrar a aula e preciso falar com vocês.